E hoje o tema é metanoia, mudanças de mentalidade. E está conosco hoje o nosso querido amigo Carlos Eduardo. Ele que é membro da Igreja Primeira Batista, é casado com a nossa irmã Fabiana, tem 2 filhas, é policial penal e é um pesquisador da palavra. Hoje nós temos muito assunto para falar. Bom, como de costume, eu gosto de iniciar com uma palavra e vamos ler então Efésios capítulo 4. Vocês podem abrir aí. Efésios capítulo 4, versículo é o 23. E sedes renovados no vosso modo de raciocinar. É esse o versículo que eu quero deixar para a tua vida hoje. Porque a gente vai falar, né, de mudança de mentalidade. E a palavra diz para nós nos renovar no nosso modo de raciocinar. Vamos então entender como que funciona isso, Carlos Eduardo? Boa noite, graça e paz. Tem um texto em Romanos 12, e esse texto é um texto que fala muita coisa para a gente. Ele fala assim, São Paulo diz assim: e sede transformados pela renovação da vossa mente. E ele coloca um resultado, uma condicionante, um fim em si mesmo, que é para que experimenteis o quê? A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, esse fato de ser transformados por uma renovação diária nos traz um benefício de experimentar algo de Deus para nós, que é experimentar uma vontade de Deus na nossa vida, que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. E isso é muito libertador. Falando sobre metanoia, né? Metanoia é uma palavra grega. Muitos acham que nasceu na filosofia, mas não, ela nasce com a Bíblia, né, na teologia. Meta quer dizer acima, elevado. Noia é um entendimento superior de algo, né? Então é um entendimento, uma compreensão elevada de algo. No nosso caso, nós estamos tratando é algo espiritual, algo divino, algo sobrenatural, algo que Deus revela para nós em sua palavra, né?
diferentemente no sentido humano, porque no sentido humano a gente pode ter uma mudança de mentalidade, mas não é isso que nós queremos tratar agora. É uma coisa chamada de mindset, que a pessoa muda os hábitos dela, que a pessoa segue algumas regras, algumas condutas morais, e ela acaba mudando de alguma forma a vida dela até para melhor. Isso é uma coisa boa. Só que não é isso que nós estamos tratando aqui agora. Nós não estamos tratando desse mindset, uma mudança de hábitos de vida, não. Nós estamos tratando de transformação. Porque o mindset, ele fala sobre configuração. É uma configuração da mente. A metanoia, que nós iremos tratar aqui, ela está falando de transformação. E mais, conformação a algo elevado, a algo superior. Tudo tem um início. No início da Bíblia, Deus disse lá, haja luz. Sim. Haja luz. E isso foi no primeiro dia. Interessante que luz é essa? Porque quando você vê os dias da criação, os luminares só foram criados no quarto dia. Mas no primeiro dia já havia luz. Mas que luz é essa? Ou seja, já no princípio da criação, há claramente uma separação dos filhos das trevas, dos filhos da luz. Os luminares, criados no quarto dia, é uma prefiguração de algo maior, de uma realidade espiritual superior. Ou seja, no quarto dia é criado os luminares, é criado o sol, porque no quarto dia, quando você vê na história na teologia dos 6 milênios, você estuda a teologia dos 6 milênios, você vê que no quarto milênio é o milênio onde vem Cristo. Cristo é o grande sol que ilumina a todos, certo? Então, e ele se compara a uma serpente. Ele disse, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E a gente é sabido, desde nós estamos falando da criação, que logo depois da criação tem aquele problema do Éden lá, um problema de queda. E há uma multiplicação de um comércio. E Jesus se compara a uma serpente. E há duas serpentes. Uma, que é Cristo, que é o grande sol, é o dia do quarto milênio da criação. Ele se compara com uma serpente, mas uma serpente morta, elevada, estendida e crucificada. Ao contrário da outra serpente, que é uma serpente viva, rasteira, caída e viva e sagaz. Uma é a serpente crucificada, outra é uma serpente sagaz. Uma está morta e crucificada, o outro está vivo e sagaz. Aí é uma separação de filhos das trevas com filhos da luz. Quando nós vemos essa questão de metanoia, essa mudança de mentalidade, nós podemos citar alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo de Jacó. Jacó está lá lutando com o anjo, certo? Numa noite. Na verdade, toda a vida de Jacó foi uma grande noite. Toda a vida ele quis viver a vida do irmão dele. Ele era o fã número 1 do irmão dele. Ele queria tudo ele queria viver aquela vida do irmão dele. Um belo dia ele encontra com o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor é Cristo, e ele é tocado na coxa. A partir desse momento o texto fala assim: nasceu-lhe, pois, o sol. O texto podia falar assim: nascia o sol, ou nasceu o sol. Porque nasceu-lhe, aquele sol foi um sol especial para Jacó. Aquele sol é para representar uma luz resplandeceu na consciência de Jacó, porque ele foi tocado pelo anjo do Senhor. E a partir daquele momento, ele passa em Peniel, e ele agora está manquejando de uma coxa. Isso nos representa que o andar de Jacó é um andar totalmente diferente. E por ser um andar totalmente diferente, é uma nova pessoa. E ele agora não é mais Jacó, ele é Israel. Houve uma mudança,
houve uma metanoia no entendimento, na consciência, no coração de Jacó. Parece que houve uma mudança física também, mas muito além da física, houve essa mudança de mentalidade. Aquele que enganava passou a não enganar mais. Passava a não enganar mais. O modo de vida dele agora é um modo de vida totalmente diferente. O andar, por isso que ele manquejava de uma coxa, para deixar esse sinal que o modo de viver daquele homem a partir daquele momento que a luz do Senhor resplandeceu na mente dele, que ele agora é uma outra pessoa. Tanto que Deus muda o nome dele para Israel. E engraçado que quando ele encontra o irmão dele, não, toma sua bênção aqui, eu não quero não, toma seus bens de volta. E agora eu quero viver a vida que Deus tem para mim. Eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida. Eu quero viver conforme os propósitos do Senhor para minha vida. Foi uma mudança espiritual, então. Espiritual, uma mudança de consciência. Uma mudança de metanoia. Olha aqui, ó, só para complementar aqui a sua fala. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, fala o seguinte: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observar as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Ou seja, o nosso comportamento ele tem que ser exemplar, né? Sim. Nós que nascimos de novo, nós que tivemos uma mentalidade renovada, né? Sim. E eu gostei muito desse nascer de novo, muito bem lembrado do nascer de novo, porque essa palavra metanoia, ela aparece lá em João Batista, quando João Batista diz assim: e produzir frutos de arrependimento. Lá no texto bíblico está escrito metanoia. E lá naquela conversa de Jesus com Nicodemos, também tem metanoia. O que acontece é que metanoia dá uma conotação de arrependimento, mas não é simplesmente um arrependimento. Porque o autor do texto, do grego para o nosso português, ele não achou uma palavra mais profunda com relação ao texto. Mas essa metanoia é um novo nascimento, que é aquilo que está lá com o Senhor Jesus na conversa dele de noite com Nicodemos. Olha a noite aí de novo. Então o Senhor Jesus está conversando com Nicodemos de novo. Nicodemos, deixa eu falar, importa nascer de novo. Aí ele vem com aquela conversa dele: mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe. E aí tem um detalhe que é o seguinte: aquele batismo de João, essa questão do nascer de novo, os fariseus, que ele era dos fariseus, eles sabiam dessa questão. Porque o problema é que eles julgavam que esse batismo era somente para o povo gentil. Eles sendo judeus, filhos de Abraão, tendo a lei de Moisés, tendo o templo, tendo os oráculos de Deus, eles se achavam o máximo. Então eles achavam que aquilo ali não era para eles, né? Então, mas na verdade eles consideravam um nível mais elevado, né? Exatamente, ele achava que eles eram o supra-sumo do planeta Terra. E, na verdade, São Paulo Apóstolo, voltando para Romanos de novo, São Paulo Apóstolo diz assim: não há um justo sequer, não há quem busca Deus. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, ou seja, todos merecem, todos carecem e necessitam dessa graça, dessa misericórdia, desse favor imerecido que nós não merecemos, mas Ele se deu por nós. Ele derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário por nós. Essa questão do nosso comportamento, esse novo nascimento que é produzido em nós, importa nascer da água e do Espírito. Essa metanoia, esse novo nascimento que é uma metanoia, a pessoa ser transformada, não é simplesmente arrepender. Porque você conhece muita gente que arrepende de algo, no primeiro momento ali ela passa um aperto, ela passa uma situação inusitada, ela passa uma situação desprevenida, e ela fica, e começa a fazer promessa, e eu nunca mais vou fazer isso, se isso aqui der certo. Aí dá certo, passa um tempo, a pessoa esquece, e ela volta ali de novo e tal, e tal. Mas a metanoia produzida em nós de uma maneira sobrenatural, de uma maneira divina, ela nos traz uma
coisa muito especial que é formar em nós as virtudes e o caráter de Cristo. Né? Tem uma pessoa aí que há uns séculos atrás, eu não sei se foi o padre Antônio Vieira, até disse: amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, não é? Eu quero aproveitar isso que você está falando. Muito legal, para complementar o que eu li aqui em 1 Pedro, capítulo 2, lá no versículo 22, vai falar o que você acabou de dizer. Olha que interessante. Vou começar do 21. Para essa obra foste chamado, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Olha o que vai dizer. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Agora, no 23, quando insultado, ele não reivindicava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele. Esse aquele aqui na minha Bíblia está com o A maiúsculo, ou seja, está se referindo a Deus, que exerce plena justiça em seu juízo. Então, quando eu nasço de novo, quando tem uma mudança de mentalidade, eu sei que é um Deus que vai justificar aquilo que está acontecendo comigo. Eu não preciso... Tem gente que fala assim, pagar na mesma moeda, né? Não. Se bateu na minha cara, eu vou lá bater na cara dele. Se me maltratou, eu vou lá e maltrato. Jesus está ensinando uma outra coisa. Na fé cristã, não tem espaço para isso. Na fé cristã, aquele que se diz cristão, discípulo de Cristo, é não violência. Né? Até porque o nosso Senhor, ele sofreu todo tipo de violência para nos salvar, para nos conceder salvação. E então todo aquele que professa ao Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser não violência, não há outro caminho. O caminho de Cristo é o caminho do amor, é o caminho da paz, é o caminho de, se querem levar sua capa, deixa levar a túnica também. Se te faz andar uma milha, anda duas. E essa questão de andar 2 milhas é tão interessante que o Senhor é tão bom que Ele ensina a gente tantas coisas. Por exemplo, assim, meu filho, você está sendo tratado dessa forma, você está passando por isso agora? Não, eu já venci. Seja forte. Se Ele quer que você anda uma, você anda 2. E se for possível, anda até 3. Resista, seja forte e corajoso, assim como Ele falou para Josué. Porque os nossos inimigos espirituais, porque São Paulo disse que nós temos inimigos, são os príncipes da potestade do ar. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas as hostes das maldades nas regiões celestiais. Lembra que Josué saiu a lutar com um tanto de inimigo para ganhar a terra prometida? Lá tinha os heveus, os amorreus, os jebuseus. Esses heveus, os abuseus, está tudo aqui, ó. É uma luta diária, de renovação da mente todo dia. É verdade, meu Deus. Esses inimigos estão todos aqui. Né? Tem até uma questão que a gente... É o velho homem. O velho homem querendo... Porque o velho homem... Tem gente que acha que o velho homem... Ele acaba-se no batismo. Aí Martinho Lutero disse que... Martinho Lutero ainda cita assim que... Eu achei que o velho homem tinha se afogado no meu batismo, aí eu descobri que ele sabia nadar. Porque é mais ou menos assim, é um caminho assim, Cristo divide a história agora. Ele agora é antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é um marco temporal da nossa história cronológica da humanidade. E ele está assim, ou seja, ele congrega todos antes de Cristo aos pés deles e todos aos depois de Cristo aos pés deles, para uma posição elevada, um caminho vertical que Ele está preparando para nós no Pai. Eu vou para o Pai e vos preparar lugar. Coisa linda, né? Essa mensagem. E é engraçado que hoje eu estava até comentando com meu marido que muitas vezes a gente até pensa em ter uma mudança de mentalidade. Igual, hoje, para mim, é um dia que eu tenho que me dedicar ao Senhor. É um dia que eu tiro para me dedicar ao Senhor, que eu tiro para estudar a palavra. É um dia que eu tiro para a gente fazer nosso estudo, a nossa live. Só que na minha mentalidade, eu pensava assim, mas
na prática, eu queria lavar roupa, eu queria arrumar a casa, a faxina. E a gente acaba se perdendo, né, nessa nossa mentalidade. Por quê? Se eu digo que agora eu tenho que agir de uma forma diferente, o meu comportamento ele tem que acompanhar a minha mentalidade. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja, igual você comentou há poucos minutos. Eu aceitei Jesus, levanta a mão, começa a ir para a igreja, só que os hábitos dele não condiz com essa mudança de mentalidade. Você lembra que no início da nossa conversa eu falei sobre uma questão que não é espiritual, é humana, que é chamada de mindset? Muitas pessoas, infelizmente, isso acontece porque a Bíblia fala que tem um joio no meio do trigo. E mais, o Senhor não... Os anjos estão querendo arrancar? Não é para arrancar, porque o joio se parece muito com o trigo. A diferença é que aqueles que foram transformados por Cristo, aqueles que nasceram de novo, eles passaram por esse processo de metanoia. As pessoas que estão lá parecem muito parecido, é uma questão de mindset. Você sabia que se uma pessoa fizer uma coisa durante 14 dias seguido, ela cria aquele hábito para a vida dela? E o que ocorre? Há um tempo atrás, algumas décadas atrás, não é do meu tempo, né, do nosso tempo, nós somos jovens, né? Mas há uma década atrás, o pessoal, eles ficaram muito numa questão de usos e costumes. E usos e costumes absolutamente não tem nada a ver com a metanoia. Nada a ver. Só a título de exemplo, tinha um costume que era o seguinte: é pecado ter televisão em casa. Era pecado ter televisão em casa. Aí o que acontece? Hoje, a gente vê que, porque o costume ele se perde com o tempo. Hoje a gente vê que todo mundo tem um smartphone. E hoje você tem acesso ao conteúdo que você quiser, de forma gratuita, a hora que você quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Certo? Mas aí o pessoal era pecado ter televisão em casa. Aí o pessoal, todo mundo tem smartphone. E aí? Aí o que ocorre? Onde é que estava o problema? O problema estava no objeto final em si mesmo, que é a televisão, ou o problema estava aqui? Aonde que deveria ter sido o foco do ensino, o foco da mensagem? Né? O problema não é uma questão... Jesus disse que o que contamina o homem não é o que está fora do homem, não. O que contamina o homem é o que sai da boca porque procede do coração. E quando a Bíblia fala de coração, não é o músculo que a gente tem aqui que pulsa sangue, não. Isso aqui é um músculo. O coração na Bíblia é a nossa consciência. A gente exterioriza aquilo que a gente já é interiormente. A gente só exterioriza. Então, se a pessoa está vendo coisas indevidas com determinado objeto, é porque ela só está exteriorizando aquilo que já é interiorizado nela. O problema não era a televisão. O problema era a mudança de mente. É verdade. Então, o que acontece? Aí, hoje todo mundo tem televisão, tem smartphone. Aí o pecado deixa de ser pecado? E se é pecado, por que deixa? E se não deixa, por que disciplinava? Você entendeu aí que, com o passar do tempo, aquilo que não é do evangelho não se sustenta? Então, realmente o que importa é uma mudança. Vê os apóstolos antes do Pentecostes. Os apóstolos antes do Pentecostes, eles deram muito trabalho para Jesus, até o ponto de o Senhor falar assim: até quando eu vou suportar vocês aqui? Não, isso não é eu que estou falando, é o Senhor que falou para eles. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Eles deram muito trabalho. Gente, vão orar no monte. Jesus desce e os caras estão dormindo. Né? Então, assim, aí... É interessante porque eu falo no dia de Pentecostes, porque o dia de Pentecostes foi um marco na história da vida deles. Porque quando o Senhor diz: não, o Consolador vai vir, e eles, porque eu tenho uma verdade. E quando ele usa aquela palavra verdade, a palavra lá é plerol, pleroma, ou seja, é uma verdade plena. Essa verdade plena, eles não estavam aptos a suportar naquele momento. Só que quando viesse o Consolador, o Espírito da verdade, ele os guiaria a toda verdade. Pronto. Quando acontece esse momento que o Senhor disse, eles estão lá no dia de Pentecostes lá, aí o texto fala que desceram sobre a cabeça deles línguas repartidas como que de fogo.
Sim. Aí nós vamos fazer uma dissertação dessa passagem. Vamos ver as pré-figuras para ver as realidades espirituais por detrás dessa passagem. Línguas repartidas como que de fogo. Naquela época não tinha luz elétrica. O que o pessoal entendia como luz, como claridade, era o fogo. Sim. Então aquilo ali é para trazer uma elucidação, um esclarecimento. E aonde que isso aí paira? Paira sobre a cabeça dos apóstolos, dos discípulos. Ou seja, aquela luz, aquele entendimento, aquela elucidação dos fatos, aquela verdade plena, o pleroma que Jesus tinha dito, pousou sobre o juízo dos apóstolos agora. Pousou sobre a cabeça deles, ou seja, está falando uma questão de juízo. Eles agora colocaram a cabeça deles no lugar. Ah, agora nós entendemos a mensagem. E dali para frente, eles são totalmente... Ali houve uma metanoia de fato na cabeça dos discípulos, que dali eles passam de fato a pregar o evangelho, a evangelizar o mundo antigo do tempo deles. Eles fizeram grandes coisas, homens admiráveis, homens que a gente quer conversar com eles na eternidade, e Deus mudou o nome deles todos também, porque agora são outras pessoas, eles não chamavam aqueles nomes, mudou o nome de vários. Isso é a questão da luz, da metanoia, do entendimento, do esclarecimento, né? Olha, voltando de novo, 1 Pedro, capítulo 2, hoje está marcado esse texto, porque no início, olha que interessante também, tudo se casa com o que você está falando. Capítulo 1, versículo 1, portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Olha que profundo essa palavra. Porque esse leite espiritual, esse conhecimento, é o que vai fazer com que, na verdade, a gente seja impulsionado a querer ter essa transformação da nossa mentalidade. E essa transformação da nossa mentalidade, ela é espiritual. Ela tem que ser espiritual. Porque quando a gente tem esse alimento que é espiritual, ele vai fazer com que nós possamos crescer para a salvação. Sim. E o apóstolo Paulo, ele complementando, ele fala, porque a gente vai com uma via e vai por outra. A via é de mão dupla. Então, ele fala que para aquele que está em pé, para se cuidar para que não caia. Porque pode ser que a gente possa ser engodado de alguma forma, em algum momento da vida da gente, por alguma questão que a gente acaba tomando como verdade, ou então a gente é engodado mesmo. Porque nós que somos a igreja de Jesus, Jesus disse que nós somos a luz desse mundo, o mundo jaz nas trevas, o mundo jaz no maligno. São Paulo apóstolo fala de um império das trevas lá em Colossenses, e quando você vai estudar sobre o império das trevas, esse império das trevas ele é tripartido. Ele é ilusão, engano e ignorância. Ou bem uns estão iludidos, ou bem uns estão enganados, ou eles têm até boa intenção, mas estão enganados. Outros por ignorância mesmo. Ou seja, o conhecimento não chega até a pessoa para ela, sabe? É por isso que é uma importância de evangelizar, fazer o ID, de ter a oportunidade de falar com alguém, porque de repente uma pessoa para converter precisa só de uma palavra assim esclarecedora. Porque a nossa função é levar a palavra de Deus, o evangelho da salvação, só até os ouvidos. Dos ouvidos ao coração, isso é trabalho do Espírito Santo. Não tomemos o lugar do Espírito Santo. O nosso trabalho é pregar o evangelho de Cristo. E essa questão de não cair, a gente pode pegar, por exemplo, Sansão. Né? Eu gosto muito de Sansão, porque as pessoas elas falam, não, e Sansão cortou o cabelo dele e
tal, mas Sansão, o que acontece? A palavra Samson é uma palavra hebraica, que é o nome de Sansão, que quer dizer pequeno sol. Olha, pequeno sol. Então ele é uma pessoa que tinha um voto de Nazireu, ele era consagrado ao Senhor, e Deus agia muito através da vida dele. Ele tinha uma força sobre-humana porque ele estava na presença de Deus. Ele era consagrado a Deus. E tinha um mandamento assim, por isso que importa que a gente não caia. E tinha um mandamento lá, que era 613 mandamentos, não era só 10 como muitos acham, mas é 613, que era assim: não tomei mulheres de outras nações para vós. Deus definitivamente proibiu que os homens de Israel casassem com mulheres de outras nações. Mas fala, irmão, o que tem a ver o cara casar lá? Às vezes ele gostou da pessoa. Gente, o coração é enganoso, tá? A Bíblia fala o coração enganoso, e essa questão dessa proibição é por quê? Porque Deus já tinha prometido um descendente, um Salvador lá em Gênesis 3, um descendente prometido, o eleito, o Messias, aquele que viria salvar. O Messias, ele precisava vir de uma linhagem pura. Por isso que eles não podiam tomar mulheres de outras nações, porque o Messias tinha que vir de uma linhagem pura. Nos tempos de Maria, todas as mulheres tinham essa expectativa de ser a mãe do Messias. É o descendente prometido. Aí Sansão, ele foi enganado por uma pessoa que chamava Dalila, todo mundo sabe dessa história. O nome hebraico de Dalila não tem o D, é Laila. É Laila. Laila quer dizer sombra da noite. Meu Deus. Sombra da noite. Os mistérios. Aí o texto, aí Sansão é o pequeno sol, que ele foi engodado pela sombra da noite, que é a Dalila, no caso. E o texto fala que ela passou a navalha na cabeça dele, cortando os seus cabelos. E Deus já tinha falado para os pais nunca fazer isso no cabelo dele. A palavra navalha, de fato, do grego para o português, é a mesma palavra, é navalha mesmo, que quer dizer rebeldia. Quando o texto fala que Dalila passou a navalha sobre a cabeça de Sansão, fala que colocou a rebeldia no entendimento e na consciência de Sansão. Meu Deus. Qual foi o resultado disso? O pequeno sol foi eclipsado pela sombra da noite, que é Dalila. Qual que foi a primeira consequência dele ter sido eclipsado? Ele perdeu a sua luz e ele agora ficou cego. Essa cegueira de Sansão é uma cegueira totalmente espiritual. Ele foi engodado pela sombra da noite. Ele foi eclipsado. Ele era para ser uma luz em Israel. A luz que ele deveria ter sido se perdeu, porque ela virou um eclipse. Eclipse tudo fica escuro, né? E esse estágio de rebeldia, porque o que acontece? Por que rebeldia? Porque ele aceitou as coisas de Dalila por livre e espontânea vontade. Ele sabia que não podia, ele sabia que estava errado, mas ele quis, né, deve ter ficado muito apaixonado, não sei, e quis e deu esse problema todo. E o problema da rebeldia, que é o estágio final da queda. Por exemplo, qual que é o estágio da queda? No primeiro momento, Adão e Eva saem da presença de Deus. Então, o primeiro estágio da queda do homem, ele sai da presença de Deus. No segundo estágio da queda, você tem lá Caim desobedecendo a Deus. Então, o segundo estágio da queda, você tem o homem desobedecendo a Deus. No terceiro estágio da queda, que é o estágio mais profundo de queda, você vai lá em Torre de Babel, aí tem uma figura lá no Velho Testamento que chama-se Nimrod. É a pessoa que era o imperador lá, vamos assim dizer, da Torre de Babel. O nome dele quer dizer o rebelado, aquele que se rebela, né? Tanto que Deus tem que intervir, lá na torre, lá, porque... Por que Deus interviu? Porque a humanidade, naquele momento, ele chegou no seu pior estágio de queda. Saiu da presença, desobedeceram a Deus e agora eles estão fazendo oposição a Deus. Eles estão em rebeldia contra o Senhor, eles estão
eles estão fazendo um antagonismo com relação a Deus. Olha que loucura. Aí Deus tem que intervir na história humana. Essa questão dos filhos das trevas, dos filhos da luz, né? Você tá caminhando junto desde o início da história até o final. Quando nós estamos falando de Babel, você pode ver que no período de Babel tinha outro lugar que chamava Salém. Salém fazia oposição a Babel. É onde que ficava o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Babel vira Babilônia, que agora está fazendo oposição a Jerusalém. E quando nós vamos para o Apocalipse, não é que elas estão lá de novo, está lá a grande Babilônia fazendo oposição à nova Jerusalém. Olha para você ver que, como é que essa questão de sombras, trevas, luz, aí o Senhor Jesus vem e diz assim: eu sou a luz do mundo, aquele que está em mim não andará em trevas. A única maneira de vencer essa ideologia maligna, porque o mundo jaz no maligno, é somente na presença do Senhor. Sansão, quando ele volta para a presença do Senhor, ele viu que ali tinha 2 colunas e que todas as autoridades inimigas do povo de Deus estavam naquele local. Ele agora volta a conversar com o pai, porque o pai, na verdade, o pai nunca abandonou Sansão. Na verdade, foi Sansão que se colocou fora da posição de filho. Deus sempre esteve ali com Sansão. Quando ele volta, o texto fala caindo ele em si, ele volta, o texto, e ele fala assim: não, que eu vá também, mas eu vou levar todos os inimigos aqui do teu povo aqui, e todo mundo perde a vida ali. E o Senhor Jesus disse assim: não há amor maior do que dar a vida pelos amigos. Foi o que Sansão fez. Sansão, de rebelado, olha a transformação, olha a metanoia na vida de Sansão. Sansão de rebelado, porque ele foi colocado rebeldia no entendimento, na consciência dele, ele agora faz uma prefiguração messiânica de Cristo. Ele agora está dando a vida dele em favor do povo de Deus, da mesma maneira que Jesus ia fazer. E Jesus cita: não há amor maior do que dar a vida para os seus amigos. Não é que legal? É lindo demais quando a gente começa a falar, né, dessas histórias bíblicas que vão trazer a mudança, né, de mentalidade. Quando você falou, só para a gente finalizar a nossa conversa, você falou sobre Sansão, eu me lembrei do filho pródigo. Sim. Quando ele estava afastado do pai, vamos dizer que ele também teve um ato ali de rebeldia, né? E ele se afasta do pai e ele se encontra numa situação de vida tão deplorável. Parece que aí ele começa a refletir sobre o que ele viveu com o pai, como o pai o tratava. Ele começou a refletir sobre a sua forma de vida e ele começou a lembrar da bondade do seu pai. Parece que a ficha cai naquele momento para ele ali. E ele, será que nós podemos dizer que naquele momento houve uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade? Com toda certeza houve uma metanoia do filho pródigo. Inclusive o texto fala caindo ele em si. E é interessante porque ele quis sair da casa do pai de qualquer maneira. Por quê? Porque na casa do pai tem limite, a casa do pai tem regra, a casa do pai, né, tem as formas do pai de gerir. Ele agora sai da casa do pai, ele sai da presença do pai, e o interessante é que ele nunca deixou de ser filho. Até o texto fala que é a parábola do filho pródigo. Quem contou a parábola foi o Senhor Jesus, do filho pródigo. Ou seja, interessante que o filho, ele nunca deixou de ser filho. Por quê? Porque o filho ele não pode ser desfiliado, mas o filho pode ser deserdado. Desfiliado não, mas deserdado sim. E o interessante é que na lei judaica, o judeu ele não podia nem encostar no porco. O filho pródigo agora ele está comendo a lavagem do porco. Verdade. Ou seja, ele é nesse momento, lá no fundo do poço. O filho pródigo está no fundo do poço. Ele agora, o texto fala, caindo ele em si. Houve uma metanoia, ou seja, o pensamento dele agora foi elevado aos céus.
O pensamento dele agora foi um pensamento superior, um pensamento além. Ele fala, na casa do meu pai é assim, tem isso. Na casa do meu pai os empregados comem a comida assim e eu tô aqui comendo essa. E você sabe que um dos melhores lugares para a pessoa estar é no fundo do poço? O fundo do poço é melhor do que o meio do poço. Por quê? Porque no fundo do poço, porque a pessoa estando no meio do poço, no meio do poço é mais ou menos assim. Eu não estou no ápice do poço, mas eu também não estou ruim, eu não estou lá no fundão, eu estou aqui no meio, então eu vou levando. Eu vou devagarzinho, vou levando, vou me ajeitando, vou dando meu jeito e tal. Agora no fundo do poço não. No fundo do poço o cara tem que sair de lá, ele tem que pegar um impulso, ele tem que se agarrar em algo, ele tem que rever conceitos, rever valores, ele tem que ver onde é que ele errou, aonde que foi o começo, aonde que tudo começou, porque tudo tem um princípio. Mas o interessante também na palavra do filho pródigo, que tem um irmão dele lá dentro de casa. Né? Todo mundo fala do filho perdido que saiu de dentro de casa, mas tinha um perdido fora de casa e um perdido dentro de casa. A ponto de falar assim, verdade. Esse teu irmão, esse teu filho aí, esse teu filho chegou aí, você está matando o novilho lá, cevado. Não, o que ele tinha que ter falado? Chegou o meu irmão. Não, esse teu filho aí, não. Ele tinha que falar, não, o meu irmão chegou. Né? Você vê que um estava perdido dentro de casa e o outro perdido fora de casa. Né? Forte. E isso os dois filhos, eles têm uma representação muito importante no contexto da teologia bíblica, que o filho dentro de casa representa a nação de Israel, que achava-se totalmente totalmente assim superior, Deus é nosso pai. Não, de fato, Deus era o pai deles, mas eles tinham um orgulho, eles chegaram a um orgulho tão grande com relação a isso aí, que eles se perderam. Por quê? Porque eles tinham que ser luz para o restante do mundo, e eles acabaram não sendo. Aquele filho mais velho acaba representando Israel perdido, e o filho fora de casa acaba representando o mundo gentílico, que estava todo perdido fora da casa do pai. Né? Nossa, muito profundo. Gente, se a gente for aprofundar, a gente tem assunto para mais de um ano. E o nosso tempo é pouco. Carlos Eduardo, como foi rico essa nossa conversa. Amém. O tempo acabou sendo até pequeno para tanta informação, tanto conteúdo, né? Eu quero te agradecer nesta noite pela tua presença, por você ter compartilhado conosco os teus conhecimentos. Em um outro momento a gente vai continuar essa conversa, mas eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo, que neste momento em que você está nos vendo aqui, que você possa refletir, que você possa, em Deus, ter uma mudança de vida. Porque muitas vezes, somente Cristo poderá trazer essa mudança. Nós mesmos, sozinhos, não iremos conseguir. Mas que você possa se abraçar com um Deus que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que irá salvar as nossas vidas. E neste momento, eu quero te fazer um convite, compartilhe esse vídeo, compartilhe no Instagram, nas redes sociais, para que esse vídeo possa alcançar vidas. Se inscreva no nosso canal que está aqui, lá no YouTube, né, que está escrito na Bíblia Devocional. Compartilhe os nossos vídeos e vamos evangelizar através desse canal, através desse ministério que o Senhor tem nos dado. É o propósito que nós temos de evangelizar. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. E até a próxima live, se Deus permitir.